O sangue de Jesus Cristo é a única coisa que poderia cuidar do nosso pecado. Ele nos redimiu. Ele nos comprou de uma vida de pecado. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o ministério Em Contato com o propósito de levar as pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Hoje, em Contato, a mensagem do sangue de Jesus. Cantamos hinos acerca do assunto deste sermão. Não falamos muito nisso e não tenho muita certeza de acreditar em tudo que devemos acreditar. Mas é importante que você ouça com muito cuidado, porque diz respeito a cada um de nós. E você pode ser uma daquelas pessoas que nunca antes ouviu isso. Você precisa ouvi-lo com cuidado, porque diz respeito à maneira como você vive. Quando penso em algo tão grave, penso no fato de que algumas pessoas evitam o tema. Não estão apenas escolhendo essas denominações que cortaram essas páginas de seus inários, porque decidiram que não são importantes, que ofendem as pessoas. Então, existem todos os tipos e todas as atitudes acerca do assunto. Mas a verdade é que sem ele, você e eu não estaríamos aqui hoje. Então, qual é o assunto? O assunto é o sangue de Jesus Cristo. Muitos de vocês que podem estar ouvindo ou assistindo, talvez nunca tenham ouvido um sermão a respeito disso. Você pensou nisso? Você se perguntou acerca disso? Talvez você tenha mencionado isso em suas orações, mas você não entendeu tudo. Então, quero pedir-lhe para ouvir com muito cuidado. Todo o seu futuro eterno pode depender disso. Assim, quero falar do sangue de Jesus e como isso se aplica a cada um de nós. Quero que você abra sua Bíblia no 1º capítulo de 1 Pedro, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem acerca do sangue de Jesus? Faz um bom tempo desde que preguei um. E, mais do que provável, faz muito tempo desde que você ouviu uma pregação acerca desse assunto. Quanto mais pensei nisso, mais o Senhor começou a falar ao meu coração para me lembrar que este é o coração do Evangelho, que o sangue de Jesus é o próprio coração da verdade em que você e eu acreditamos e que todos os demais assuntos relacionados ao Evangelho são secundários. O sangue de Jesus derramado na cruz vai levá-lo ao céu ou à perdição, dependendo do que você faz com ele. Quero que você escute com muito cuidado, porque realmente desejo dizer 2 coisas acerca disso. A primeira é a seriedade do pecado.
Quando você peca contra Deus, você se coloca sob o castigo divino. E se você nunca confiou em Cristo como seu Salvador, você será rejeitado num desses dias quando comparecer ao julgamento. O pecado é um problema sério contra Deus porque tem consequências eternas e não faz diferença quem você é. O pecado é desobediência ao Deus Santo. E a Bíblia nos adverte, do início ao fim, que Deus odeia o pecado por causa do que ele faz aos filhos dele e à criação. Você e eu, que lemos a Bíblia, sabemos o suficiente que, através da palavra de Deus, o pecado é um destruidor, um divisor, e todas as coisas ruins que mencionamos. Isso é o pecado. Qual é a verdadeira natureza do pecado? Nós dissemos que é sério, mas quão sério é ele? Assim, a verdadeira natureza do pecado, antes de tudo, é enganar. Já enganou você porque você não faria o que faz se o pecado não o enganasse. Ou seja, você acha que está bem, que Deus lhe ama, e assim você apenas continua desobedecendo a Deus e sendo enganado, julgando ser uma exceção às leis de Deus e às consequências do pecado. Você está enganado. Em segundo lugar, ele decepciona. O pecado sempre faz grandes promessas ao longo prazo. Se você fizer isso, você será fantástico. Mas quando você examina o passado, percebe os desapontamentos que todos nós tivemos na vida acerca de muitas coisas. Mas o pecado é um desapontamento porque faz grandes promessas que não pode cumprir. Pode ser temporariamente satisfatório, mas é o pecado. Se o pecado não fosse satisfação, você não pecaria. Tem satisfação temporária, mas é um enganador e decepciona. É destrutivo. Tudo que você faz e precisa fazer é olhar ao redor e perceber o quanto o pecado é destrutivo. É preciso muitos caminhos, mas, em última análise, ele irá destruí-lo. O pecado é destrutivo por sua própria natureza. Então, pense nisso. O pecado traz a morte. Agora, por que eu hesito acerca disso? Porque eu quero dizer que o pecado muitas vezes traz a morte ao longo de um período de tempo. Às vezes é instantâneo, mas o pior é que é eterno em seu efeito. A Bíblia diz: aquele que pecar é que morrerá. Se eu tivesse que ficar por aqui, teria um fim terrível. Mas, graças a Deus, não precisamos ficar por aqui. Portanto, vamos pensar nisso. Qual é o poder salvador que produz o perdão do pecado? É o poder salvador do sangue de Jesus Cristo. Quero que você pense nisso. Volte, se você puder, ao 3º capítulo do Gênesis. Todo o caminho de volta ao início. Quando você chega lá, você descobrirá naquele perfeito jardim do Éden que Adão e Eva tiveram tudo em seu caminho. Mas eles tinham uma escolha. Então pecaram contra Deus. E a Escritura diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Eles pecaram contra Deus. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus matou um cordeiro, derramando sangue, e com a pele do animal vestiu o casal. É o que a Bíblia diz. Assim, no início da Bíblia, por causa do primeiro pecado, Deus derramou sangue em nosso favor.
No início, Deus começou a dizer: para que você seja salvo, o sangue deve ser derramado. Há um custo para o pecado. O preço do pecado é o sangue. A questão era o perdão que exigia a morte e o derramamento de sangue. Então, quando você vem a Jesus, depois de ele ter vindo ao mundo e, ele está falando do pecado, você se lembra que ele começou a falar aos seus discípulos acerca do sangue naquela noite da ceia do Senhor. Mas do que trata a ceia do Senhor? É tudo sobre o sangue do Senhor Jesus. Há 4 palavras que eu quero lhe dar que realmente descrevem esse inteiro plano redentor de Deus. Todas elas têm a ver com o sangue de Jesus. Mas você poderia simplesmente encerrar toda a mensagem da salvação em 4 palavras. E a primeira delas é redenção, acerca da qual acabamos de ler há alguns momentos. Redenção. Quando você pensa nessa palavra, deve verificar o seu significado na primeira carta de Pedro. Ele disse: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ora, a primeira palavra é a redenção. E a redenção significa que você cancela algo, você paga e recupera. O sangue de Jesus Cristo é a única coisa que pode cuidar do nosso pecado. Ele nos redimiu. Ele nos comprou de uma vida de pecado. Agora, a segunda palavra é reconciliação. Quero que você vá para Colossenses, capítulo 1, por um momento. Reconciliação, capítulo 1, versículo 19 a 22. Ouça o que o apóstolo Paulo diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora veja isso. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Cada um de nós foi separado de Deus pelo pecado. E cada um de nós que foi salvo foi reconciliado com Deus pela obra de Jesus no Calvário. Então, a reconciliação reúne as pessoas antes separadas, e a reconciliação traz os pecadores à unidade em seu relacionamento com Jesus Cristo. União, reunião e harmonia. Depois há uma justificação. Se você for para o capítulo 5 de Romanos, por um momento, verá a palavra justificação. E olhe para esse texto, começando no primeiro versículo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, quando Paulo fala do amor de Deus por nós, ele avança até o motivo, a razão final e o preço do amor de Deus por nós. Ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Agora, dizemos que algo é declarado não mais culpado. É quando Deus nos justifica. Ele não mais nos declara culpados. Deus declara isso por causa do sangue de Cristo, que torna a justificação possível. Assim, se uma pessoa rejeita Jesus, rejeita a única pessoa que pode cuidar do pecado, porque ele é quem tornou a justificação uma realidade. É o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus diz que fomos redimidos, reconciliados e justificados. Há outra palavra, e essa é a santificação. Olhe na carta aos Hebreus, capítulo 13, por um momento. Quero que você observe apenas um versículo aqui. A Escritura diz no versículo 12: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Agora, para santificar, quer dizer separar. É o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que Deus nos redimiu, nos reconciliou, nos justificou, e agora Ele nos santificou. Essas 4 palavras cobrem toda a vida cristã. Ele está fazendo algo para destruir o pecado em nossa vida. Então, vamos falar de santificação por apenas um momento. A santificação é um ato, assim como a redenção também o é, mas a santificação é um processo que continua. E Deus sabia que todos nós pecaríamos, porque estamos nesta carne. Nós entramos neste mundo com uma doação de Deus e então somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e somos dele para sempre. A santificação não é apenas algo que acontece uma vez. Veja isso agora. Somos resgatados uma vez, somos reconciliados uma vez, somos justificados uma vez. Mas a santificação não acontece só uma vez. Ela é contínua. Se você for para 1 João, uma passagem que você conhece muito bem, porque todos nós a invocamos, quero que você veja o capítulo desde o capítulo 1, desde o princípio. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escute isso. Ele está nos purificando continuamente de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora estamos falando de crentes. Então veja isso agora como um crente. Se confessarmos os nossos pecados, se concordarmos com Deus nisso, que Ele é fiel e justo, Ele não pode falhar, para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, Deus nos redime de uma vez por todas, e Ele nos reconcilia de uma vez por todas, e Ele nos justifica de uma vez por todas. Se olharmos para a Escritura, sua santificação é um processo contínuo em nossa vida. Sabemos que não somos perfeitos, nem poderíamos ser, pelo fato de ainda termos dentro de nós algo que algumas pessoas chamam de natureza de pecado. Nós precisamos de sua purificação contínua, sua contínua santificação. Veja isto, as pessoas tomam esse versículo e eles sabem tão bem, e assim vão olhar para o final do dia e dizer, bem, tenho certeza que pequei.
Mas, Senhor, tu disseste que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, basta pular na cama e dizer: estou perdoado. Precisamos levar o pecado a sério, reconhecendo que cada vez que você e eu pecamos contra Deus, devemos ir a Ele e pedir perdão. Pedir perdão e receber perdão com base no que Jesus fez na cruz, num sacrifício por todos os pecados de todos os tempos e para todas as pessoas em todos os lugares. O pecado é um negócio sério. É tão sério que custou a Deus a morte de seu Filho unigênito. Assim, o significado da cruz é acerca do Deus Santo olhando para toda a humanidade e sabendo que cada um de nós pecaria contra ele e todos nós estaríamos eternamente separados dele, a menos que ele fizesse algo a respeito, algo que começou no Jardim do Éden com o primeiro casal, derramando o sangue inocente em favor deles. E ele tem feito isso desde então, por todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Todo mundo, do Jardim do Éden até que Jesus foi crucificado, estava ansioso, olhando à frente. E todos nós, depois da cruz, estamos olhando para trás, para a cruz de Jesus Cristo. Não é algo que apenas lemos na Páscoa. É algo que enfrentamos diariamente. Jesus sofreu e morreu na cruz para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Mesmo em nossa pobreza e fragilidade, seríamos perdoados, porque o amor de Deus não tem fim. Se você diz: eu não acredito nessa cruz e em todo esse sangue, então você nunca será salvo. Você morrerá sem Cristo e se perderá para sempre. Que desde o início dos tempos, quando o pecado entrou na humanidade, até o nosso momento presente, apenas uma coisa expia: o sangue de um homem chamado Jesus. A pessoa que Jesus Cristo, derramando o seu sangue, tira o pecado do mundo inteiro. Não há outra escolha. Desde o começo até o fim, este livro fala da vinda de Jesus. Este livro fala do que aconteceu e também fala do que vai acontecer de novo. A pergunta que faço a você é esta: houve alguma vez na sua vida em que você levou a sério seu pecado? Você brincou com isso, zombou disso, corrompeu sua vida e estragou a vida de outras pessoas? Você já enfrentou seu estilo de vida pecaminoso e disse a Deus que você é um pecador? Você precisa desesperadamente dele em sua vida. Você necessita com urgência pedir a ele que perdoe você. A última coisa que você quer que aconteça é morrer. Até que esteja disposto a confessar seu pecado e reconhecer que o perdão não é barato. O perdão custou a Deus a morte de seu Filho unigênito. O derramamento de seu sangue é a única expiação pelo pecado que existe. Então, eu gostaria de lhe perguntar hoje: você está disposto a pedir-lhe que perdoe seu pecado? Não porque você é melhor, mas porque Jesus morreu por você. Porque depois que você confia nele como seu Salvador, ele envia a você o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para que você possa viver acima do pecado, permitindo que você seja justo e piedoso. Ele lembra que está disposto a guardá-lo do seu pecado. Há apenas uma coisa:
feita por apenas uma pessoa em toda a história que pode levá-lo ao céu. Essa coisa é a morte substitutiva e sacrificial de Jesus Cristo, que morreu em seu favor, a fim de que você não tenha que morrer em seu pecado. Esse é o Evangelho. Pai, oramos em favor daqueles que estão aqui, que ainda não são salvos, que não conhecem nada acerca da redenção ou da reconciliação, ou de qualquer outro termo que usamos. Eles só sabem que há pecado na vida deles e estão separados de Ti. Oramos agora, no nome de Jesus, para que os perdidos peçam a Ti o perdão e entreguem a vida deles a Ti. Que eles comecem a viver uma nova vida. Oro para que haja confissão e rendição a Cristo. Que a partir de hoje eles se tornem conhecidos de outras pessoas como novas criaturas, pelo fato de terem confiado em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.